todos e todas aqui presentes. A gente está numa sala no Zoom com as pessoas inscritas nessa live, que vai durar 1h30, vamos até às 20h. E a gente também está ao vivo para o nosso grupo do Facebook, que se chama Negócio de Impacto Socioambiental, porque a gente só gosta de falar disso, né? Que nem aquela tal da mosquinha azul, não da política, mas do que nos traz aqui hoje, que é novas formas de pensar as organizações, seja com fins de lucro, sem fins de lucro, as organizações governamentais também. Então, a gente está aqui para ajudar a ressignificar a sociedade que a gente quer para o mundo da gente agora, hoje, e para os nossos amigos e quem vier por aí, que Deus nos confia a cuidar, né, irmã? A gente tem Deus nos confia a cuidar de filhos, porque a irmã trabalha com órfãos, né? Então, são pessoas que também não precisa gerar um filho, mas que as pessoas podem acolher outras crianças que estão aí. Quem mantiver o vídeo aberto, por favor, o façam, é muito bem-vindo, mas o fazendo, vocês estão também autorizando o uso da voz de vocês, eventualmente, principalmente da imagem, para replicar nas mídias abertas, né? Esse aqui é um evento aberto, qualquer pessoa pode participar e vai estar, por exemplo, com um backup lá no grupo do Facebook, e vai estar também nas mídias da PUC e dos parceiros aqui da gente, tá bom? Então, é muito bem-vindo que vocês possam manter aberto, porque o interlocutor gosta, né, Bruna? Nada melhor do que ver a reação aí em tempo real com esse movimento aí mediado por tecnologia. Queria agradecer a presença de todos, os professores estão aqui de plantão, quem quiser aproveitar os professores e fazer um chat individual tirando dúvida, quem quiser falar especialmente sobre o momento que a gente vai ter de mentoria de empreendedora, né, para o aluno do curso matriculado que tem perfil de empreendedor, aproveita, o Marcelo Bório está aí, tira dúvidas, vamos ter um processo de imersão aí com ele, Gabriel Vasconcelos. Quem quiser também falar com a Beatriz, está aí no chat, a Mariana Brunelli, por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Henrique Drummond é o sócio fundador da Insolar, que é um negócio social do Rio de Janeiro, mas que tem atuação no Brasil também. Ele vai dar uma saudação aqui, mostrar a carinha, porque a gente trocou essa semana muito com ele no WhatsApp da turma do curso, né? E ele esclareceu bastante, problematizou, explicou, esclareceu. Por quê? Porque a Insolar é um negócio de impacto muito complexo, né? Ele tem 2 PJs, 2 contadores, 2 advogados, porque no Brasil a gente não tem uma pessoa jurídica hoje. Então, dentre outras complexidades do modelo de operação da Insolar, foi muito bacana a gente conhecer mais de como é que é isso, de levar energia limpa, né, alternativa, para a população de baixa renda, em favelas no Rio, nas periferias e quebradas Brasil afora. Henrique, você tem 5 minutinhos para fazer um mini pitch e, novamente, agradecer a sua generosidade. Você está com a gente nesse curso desde o início e é muito bacana ilustrar o nosso campo, né, de negócio de impacto socioambiental com a Insolar, com o ciclo orgânico, hoje com a TOT, com outros que a gente vai falar por aí. Henrique, a plateia é sua. Boa noite, Ruth, boa noite a todas e todos aí. Obrigado novamente aí pelo convite, né, por essa aniversariante parceria, né, Ruth, com você, com a PUC, né, de longa data, Mari e todos vocês. Bom, falando um pouquinho da Insolar. Insolar, como a professora Ruth adiantou, a gente é um negócio social, né, então a gente está nessa interseção entre empresas e ONGs. Acho que pelo nome do curso, acho que não preciso detalhar muito, né, acho que vocês já devem estar familiarizados. E a nossa proposta é de promover e democratizar o acesso à energia solar, né? Trocando em miúdos, instalar painel solar em comunidades urbanas, especialmente favelas, trazendo junto com a instalação, capacitação de mão de obra, protagonismo local, inovação tecnológica, inclusão tecnológica, pesquisa inclusiva, né? Então, acho que a gente a gente recorre a todas as tecnologias e ferramentas disponíveis para poder gerar o máximo de impacto social e ambiental, né? A gente entende que a ideia não é só instalar painel solar no telhado, isso não vai democratizar nada, né? Isso só vai gerar um distanciamento entre, né, a sociedade e a tecnologia, né, que não é muito bem-vindo. Então, essa aproximação exige um esforço aí ativo, proativo, colaborativo da Insolar, toda a rede de parceiros, embaixadoras e embaixadores. A gente começou aqui no Rio de Janeiro, né, como a professora Ruth comentou. A gente teve a oportunidade de fazer um primeiro movimento em São Paulo. Nesse caso, não foi tanto a Insolar Cidades, foi a Insolar Comunidades. Não foi tanto a Insolar Comunidades, foi a Insolar Cidades, que é muito parecido com a Insolar Comunidades, porém tem um foco maior em apoiar o poder público na transição energética. É algo que a gente ainda está refletindo qual é o melhor modelo para seguir, mas foi um projeto bem legal que a gente fez em um centro de acolhimento de pessoas em situação de rua, né, que participaram da capacitação solar
realizaram instalação no telhado de um centro de acolhimento. Foi um projeto super legal, a gente visitou universidades, centros de referência em energia solar, etc. E falando um pouquinho mais, para aproveitar aí o restinho do meu tempo, da Ensolar Comunidades, a gente tem uma parceria de longa data aí com a professora Ruth, com a PUC, né? A professora já deve ter, com a Mari também, que está ali, estou vendo a imagem dela ali, parceira também de longa data. A gente, essa parceria começou, nem sei quando, Ruth, acho que foi na época do, não sabemos, ninguém vai lembrar, né? Mas ela continua até hoje com vários formatos, né? A gente teve a oportunidade de realizar uma parceria com a Universidade da Alemanha também, né? Até fazendo um jabá, Ruth, do livro, que gerou uma publicação acadêmica, né? Vai virar um livro com a participação de 2 moradores do Santa Marta, né? Que foi a favela onde a gente começou a Ensolar, que também são alunos da PUC, né? Então, mais um impacto positivo, né? Que foi graças aí à parceria com a Ruth, que a gente conseguiu, né, dar mais destaque ainda para esses talentos de comunidades que muitas vezes não são vistos, mas quando têm oportunidade demonstram todo o seu talento, toda a sua competência, e o protagonismo dessas pessoas é o que a gente acredita que é mais importante para que a tecnologia seja democratizada. Eu não contei meu tempo, estou dentro do prazo aí, Ruth, eu vou ter hora extra. Gente, acho que ele deu o recado, né? Quem quiser acompanha lá, é em solar.eco, né? O seu site, né, Henrique? E a gente acompanha aí vocês e deseja muito sucesso e vida longa essa parceria e a própria Negócio Impacto em Solar, tá bom? Obrigada, Henrique. Se puder ficar aí com a gente, ouvindo um pouquinho aqui da Totti, da Bruna, que vai falar com a gente. Obrigado, Ruth. Obrigado a todos aí. Prazer estar aqui com vocês. Bruna, então é com você. Você pode, por gentileza, incorporar a sua própria apresentação também e também a apresentação da Totti na sua narrativa, na sua exposição agora? Porque eu sei que você tem histórias para contar que correlacionam, né? Que falam de você como Cefet, como Enactus e hoje como exclusivamente empreendedora da Totti junto com seus pares, né? Com ex-alunos que se formaram com você na graduação. Então pode ser assim? Se aproveita, engrena, se apresenta e apresenta a Totti para a gente. Depois o pessoal vai estar cheio de perguntas, e aí os professores Marcelo, Beatriz e Mari vão me ajudar a organizar as perguntas, tá bom? Sempre que possível a gente vai deixar o público abrir o áudio e o vídeo para fazer a pergunta, mas é importante que vocês adiantem a pergunta aqui para a gente organizar os conteúdos. Obrigada, a sala é sua. Obrigada. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né? Conheci a Ruth num programa de aceleração que a gente passou do Labora Mais Sebrae esse ano. Foi muito especial para a gente, ela estava lá na banca e é um prazer, muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, porque até antes de me apresentar, porque até a minha apresentação tem aqui nesse PowerPoint. Então, se vocês puderem dar um joinha aí, quem estiver vendo. Tá todo mundo vendo aí? Legal. Maravilha. Então, essa é a Totti, né? Só a logo, né? Então, essa sou eu aí, né? Super corada do verão. Eu sou a Bruna, eu sou carioca, né? Eu moro em Jacarepaguá, Pichincha, zona oeste do Rio. Eu coloquei aí educada por uma professora, né? Quando eu estava pensando como é que eu me apresento para o pessoal, e aí eu comecei a pensar na minha vida e na minha infância. E essa professora, eu tô falando da minha avó, então eu fui criada e educada pelos meus avós. Isso fez total diferença na minha vida e em toda a trajetória. Isso, de fato, transformou a maneira de eu enxergar o mundo e a importância da educação, sabe? Ser criada por uma professora fez total diferença, então por isso que eu quis contar aí para vocês sobre isso. Eu me entendo como empreendedora social desde a faculdade. Então, quando as pessoas perguntam, o que você trabalha e tal, você se formou, está fazendo o quê? Falar, sou empreendedora social, as pessoas ficam, o quê? Mas vou explicar para vocês, vocês já imaginam, né, que seja óbvio, vocês estão num curso de negócios sociais, mas acho que tem algumas especificidades aí de você empreender visando, né, o impacto social, e eu me entendo por isso. Hoje eu trabalho como diretora de operações na Totti, sou uma das fundadoras, uma das sócias também, e eu me formei no Cefet, assim como toda a equipe fundadora da Totti, que vou falar mais para frente. Me formei num curso chamado Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais.
Ele é um curso, assim, parece, é bem próximo de relações internacionais, então eu falo, eu sou internacionalista formada, que é mais fácil do que falar esse texto todo, mas ele é um pouco mais abrangente, tem uma pegada mais abrangente ainda do que relações internacionais, então, enfim, mas deu tudo certo, é um curso muito bom, eu gostei bastante. Beleza, então agora, antes de falar de TOT, antes de falar, enfim, de qualquer coisa, eu queria apresentar essas duas pessoas. Então, esse é o Khaled e a Ana. Essas duas pessoas são estrangeiros, como vocês podem ver, né? Então, o Khaled, vê não, né? Mas, enfim, estou falando para vocês. O Khaled, ele é sírio e a Ana é da Angola. E falando da vida da Ana, né? Ela nasceu no interior de um estado da Angola e nessa cidade que ela morava, as mulheres não tinham acesso à educação, então não era permitido que meninas e mulheres fizessem faculdade, fossem para a escola, aprendessem a escrever e tal. E isso é uma coisa que deixou ela desde sempre assim muito incomodada, porque ela gostaria de ter uma profissão, ela gostaria de ser independente através da educação, e por isso, assim que ela teve uma idade um pouco mais avançada, ela migrou para o Brasil em busca de educação. O Khaled, ele é sírio e ele, diferente da história da Ana, né? Ele morava em Alepo e só que depois da Guerra Civil, assim, a gente sabe, né, dos bombardeios que Alepo viveu e várias outras cidades da Síria, e não só o local onde ele morava, mas também a universidade dele foi bombardeada, então não tinha assim, como ele continuar estudando, né? Vocês imagina se a Cruz Credo, mas imagina a PUC sumiu. Então foi isso que aconteceu, né, com a universidade dele. O Cefet, no meu caso. E aí, beleza, ele migrou para a Índia, só que o passaporte dele, o visto dele, na verdade, expirou e ele teve que ir buscar asilo na França. Só que, infelizmente, não permitiram que ele fosse refugiado lá. Então, ele teve que vir para outro país. E ele escolheu o Brasil, né? Assim, no desespero. Veio para o Brasil e o resto da história eu vou contar para vocês depois. Mas ambos têm algumas coisas em comum, além de hoje terem sido alunos da TOT. Mas outras coisas que eles têm em comum é que ambos tiveram que fazer uma migração forçada, porque eles tiveram os seus direitos humanos feridos por algum motivo, seja por não ter acesso à educação, seja, enfim, por questão de gênero, né, que foi o caso da Ana, que também tem questão de educação. E então eles estavam buscando educação de qualidade, emprego digno, renda decente. E isso qualifica eles como pessoas refugiadas, e eu expliquei tudo isso para vocês para contar um pouco sobre o público que a TOT trabalha. Então, nós somos um negócio social que é totalmente voltado para pessoas refugiadas e migrantes em situação de vulnerabilidade social. E aí, falando um pouquinho sobre o contexto em números, né, aqui no Brasil, a gente tem cerca de 70 mil pessoas. Esse número é o que foi conseguido ser contabilizado, principalmente pelo CONARE, que é um órgão aqui do Brasil responsável, né, do Ministério da Justiça, por fazer essa contagem e toda a questão de documentação dos refugiados, junto à Polícia Federal. Mas a gente sabe que, enfim, esse número provavelmente está muito maior, porque o fluxo, quando as fronteiras estavam abertas, né, o fluxo migratório era de 600 pessoas por dia, isso em Pacaraima, que fica em Roraima, que é uma cidade bem na fronteira de Roraima, e esse fluxo já chegou a 1.000 pessoas por dia. Então, você imagina 1.000 pessoas por dia entrando no Brasil de forma, assim, né? Então, é muito complicado. E aí, no mundo, a gente tem esse número, já está em 71 milhões de pessoas vivendo essa migração forçada. E aí, falando dos principais desafios que as pessoas refugiadas vivem, né? Quando chega num novo país, não só os desafios de você estar saindo do seu local, mas quando você chega num país novo, é ter acesso a estudo, é falar o idioma, se adaptar a uma nova cultura completamente diferente, retirar todo o processo de documentação, ter uma moradia digna, todo o racismo que a pessoa vive, ou então, caso xenofobia. E a empregabilidade é um dos maiores desafios, mas, ao mesmo tempo, é uma das maiores soluções que essas pessoas podem ter, assim como nós brasileiros, para a gente conseguir viver de maneira digna, em boas condições no Brasil.
ou em qualquer outro país, né? E aí, pensando na empregabilidade, a gente, na nossa história, vou falar um pouquinho mais na frente, né, da nossa trajetória, mas a gente começou a estudar bastante sobre como que a gente poderia focar na empregabilidade e pensar numa solução para pessoas refugiadas no contexto do Rio de Janeiro, que é o que a gente estava, né, na época que foi criada, em 2016. Como que a gente pode pensar em soluções para os refugiados? Alguém mandou aqui alguma coisa no chat, eu vou dar uma olhada. É seu mini currículo, pode deixar com a gente. Ah, tá. Pode deixar. Meu mini currículo. Legal. Beleza, gente, se alguém quiser, eu tô aqui super no pitch e tal, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí, ou então no final a gente troca essa ideia, tá? E aí, beleza, a gente ficou pensando, né, em que área que a gente pode pensar uma solução para que essas pessoas, a gente possa promover um curso para conectar essas pessoas, essa era a ideia inicial. E aí a gente analisou durante bastante tempo, aí, mais de um ano, todo o contexto, né, de organizações que já trabalhavam com empregabilidade para refugiados. Então, oferecendo cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Então, a própria Caritas, né, a gente estava conversando no início, né, com a irmã, a Caritas é uma super parceira da TOT, a gente já fez um projeto de gastronomia com eles lá no início. Então, a gente também tem outros parceiros que trabalham também para pessoas refugiadas. Mas aí, focando na empregabilidade, a gente viu que a área de tecnologia é o que está em ascensão hoje no... Não sei por que... Ah, passou. É o que está... Mesmo com o desemprego, né, que hoje eu estava vendo no jornal, a gente já está chegando quase a 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso é uma coisa, assim, assustadora. A área de tecnologia, ela sofre de demanda de profissionais. Então, ela tem uma altíssima demanda que, de forma recorrente, não consegue ser sanada essa demanda. Então, eu trouxe até essa pesquisa da Softex, que a cada... É uma pesquisa / projeção, a cada ano são criadas, são abertas novas 70 mil vagas e somente 45 mil pessoas, desenvolvedoras, programadoras, são formadas. Então, existe um gap enorme de vagas no mercado, porque é muito difícil você conseguir ainda mais um bom desenvolvedor, enfim. E aí a gente falou, por que a gente não forma as pessoas como desenvolvedoras e foca no mercado de tecnologia para empregar a galera? Esses também são outros dados, né, de situação pós-Covid. Então, isso é a TOT. A gente pensou nessa solução, né, em que a gente pudesse conectar educação, tecnologia, diversidade para as empresas, né? Quando você está contratando uma pessoa refugiada, você também está levando bastante diversidade para a sua empresa. Então, a gente viu que tinha um benefício de todos os lados e fomos a campo, né? O nosso propósito é inspirar a mudança na vida da população refugiada no Brasil. Então, sempre conectando, né, os fatores que eu falei, educação, diversidade, tecnologia. A nossa visão de negócio, a gente almeja muito ser uma organização global, principalmente pelo fato de a gente estar trabalhando com um contexto e um público que está presente no mundo todo, né? Eu falei para vocês, são 71 milhões de pessoas. E principalmente pela situação da América Latina, hoje a gente tem 4 milhões, esse número já foi aumentado, mas nas últimas pesquisas do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, né, tiveram mais de 4 milhões de pessoas venezuelanas que foram forçadas a migrar para outros países da América Latina, e esses números estão distribuídos principalmente no Peru. O Peru tem quase 1 milhão de pessoas, está em 900 mil e muito. O Brasil tem 300 mil, a Colômbia recebe muitas pessoas também, a Colômbia é a que mais recebe, tem mais de 2 milhões de pessoas venezuelanas na Colômbia se refugiando. Então, assim, a situação da América Latina, ela está bem complicada devido a essa crise, né, política, enfim, econômica, que a Venezuela vem vivendo. E fora outros migrantes que não são qualificados, não são considerados pelo governo como refugiados, mas, por exemplo, pessoas do Haiti que migram, elas são refugiadas, elas só não recebem ali o documento de refúgio, mas são consideradas migrantes forçados também. Eles recebem um outro documento que é visto humanitário.
Então, eles são migrantes, mas estão em situação de vulnerabilidade também, né? Fora as outras, Cuba também, tem pessoas em situação aqui no Brasil, em vulnerabilidade, e a gente trabalha com todo esse público, né? Podendo ser migrante ou refugiado. E aí, quem a gente é, né? A gente é uma plataforma de ensino presencial, e aí depois de toda essa pesquisa, né, que eu falei, que a gente fez e tal, olhando para o mercado de desenvolvimento, hoje nós somos uma plataforma de ensino presencial e online, né, exclusiva para pessoas refugiadas e imigrantes, como eu falei, e exclusiva também para a área de tecnologia, né? E o nosso trabalho vai desde a atração dos candidatos para o nosso curso até a empregabilidade e o acompanhamento dessa pessoa depois de contratada. Então, nosso trabalho só está completo quando a gente passa por essas 4 fases aí que eu apresentei para vocês. Então, a gente faz um processo de seleção para as turmas. A gente tem um programa hoje que ele é focado no desenvolvimento full stack para formar programadores full stack em diversas linguagens de programação. Então, a gente forma pessoas em 2 níveis, tanto do zero, que se a gente quer o curso para iniciantes, então pessoas que, enfim, vieram de outras áreas, mas querem se reinventar e viram valor na área de tecnologia. Então, a gente já teve alunos formados em psicologia, pessoas que eram dentistas nos seus países de origem, pessoas da área de humanas, a gente já teve uma socióloga que entrou e está trabalhando como programadora. Então, assim, esse curso é bem bacana porque você vê pessoas de várias áreas que estão se reinventando e viram valor na tecnologia e conseguem. Porque, enfim, posso entrar aí nessa questão, mas quando você pega a lógica de programação, a coisa vai fluindo e você consegue aprender outras linguagens. E a gente também tem um curso que a gente chama de Pro, que é para pessoas que ou já fizeram faculdade, ou, enfim, tanto no meio acadêmico quanto profissional, nos seus países de origem, mas que devido a essa migração forçada tiveram que migrar e hoje não estão conseguindo trabalhar na sua área, que é tecnologia, devido à falta de oportunidade e conexão com as empresas. Então, a gente tem pessoas que fizeram engenharia de sistemas e que trabalharam 20 anos como programador no seu país de origem e hoje está trabalhando no supermercado como atendente. Super digno o trabalho de atendente, mas não foi aquilo que essa pessoa se preparou durante a vida para fazer, sabe? E durante muitos anos. Então, a gente também faz esse trabalho de recolocação profissional. Então, é esse momento, né, de intermediação da contratação, né, com as pessoas desenvolvedoras. E a gente faz esse acompanhamento dos profissionais de 2 maneiras. A gente tem uma comunidade de ex-alunos, que é super bacana, todas as pessoas que passaram pela TOT a gente chama de comunidade TOT. E a gente também faz um acompanhamento com a pessoa que está gerindo essa pessoa na empresa. Então, o gestor ou a gestora direta dessa pessoa, a gente mantém um contato ali para saber se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Então, a gente mantém esse contato com a empresa também. E aí, enfim, falando sobre os 2 lados, né, o que a gente agrega de valor para as pessoas refugiadas e para as empresas, a educação de qualidade, que é uma coisa que é um dos principais fatores de refúgio, sim. Não só a educação de qualidade, mas a questão da empregabilidade. É uma questão muito forte. E é muito louco pensar, né, que, poxa, nós brasileiros somos nascidos num país que tem hoje 14 milhões de pessoas desempregadas e tem pessoas de outros países que estão vindo para cá que também estão desempregadas. Então, assim, é uma situação complexa que a gente está vivendo e que nem muitas vezes é falado, assim, não é muito comum, né, a causa de pessoas refugiadas, assim, ser falada de forma recorrente. Então, é isso que a gente vem estudando e trabalhando há um tempo. A democratização do ensino de tecnologia é um grande desafio, porque quando a gente fala de democratização, a gente também precisa falar de democratização de ferramentas, e não é fácil quando essas ferramentas são, por exemplo, um computador, uma internet, um Wi-Fi, que são coisas que são caras e que são limitadas, não têm acesso, não são acessíveis para todos, então a democratização é uma coisa bem complexa, mas a gente tem trabalhado e principalmente, vou falar um pouquinho de como que a gente se paga, né? Mas dessa maneira a gente também tem pensado em não só se pagar, mas também conseguir promover essa democratização de ferramenta para os alunos. Então, no último curso, a gente conseguiu promover computadores para todos, a gente conseguiu dar uma bolsa auxílio para todos,
Então, isso não é fácil, mas é uma coisa que a gente vem trabalhando todos os dias para fazer. A inclusão produtiva, né, que é o final ali da nossa roda, né? E o aumento médio, isso é uma coisa que a gente é muito feliz de falar. A gente conseguiu promover, até os últimos dados, um aumento médio de 182% na renda mensal de cada pessoa formada. Então, a gente fica muito feliz de conseguir esse número. Eu acho, tenho certeza que ele já está maior, mas nosso objetivo é chegar aí a 200%, porque é uma coisa que a gente vê que é muito possível. Assim, o mercado de tecnologia ele é um mercado que paga bem e as pessoas realmente assim, mudam de vida, né? E aí, para as empresas, né, falando de maneira um pouco mais rápida, mas não menos importante, é a contratação de excelentes profissionais. A gente está, a cada turma, a cada ciclo, inovando na nossa metodologia, melhorando. A gente tem uma equipe de professores da TOT, que é super, assim, são pessoas que estão no mercado há bastante tempo, tanto nacional quanto internacional, são pessoas super dedicadas e, enfim, a gente vem melhorando nossa qualidade de curso para melhorar também a qualidade do profissional que a gente está formando, né? Isso tem dado certo. Facilidade de atração e seleção, né, das pessoas por parte da empresa, que é bem difícil, assim, e é não só difícil, como custoso para a empresa você conseguir achar um profissional. São muitas horas ali da pessoa, né, de recursos humanos trabalhando. E a gente não é substituto da pessoa de RH, então a empresa, enfim, a gente não substitui a pessoa do RH, a gente facilita a vida do RH. Aumento no faturamento da empresa, a gente tem um exemplo bacana do próprio Khaled, que foi contratado, que eu acho que eu ia contar esse exemplo depois, mas vou contar agora. Ele foi contratado, né? Ele passou pelo curso da TOT, foi contratado numa empresa de São Paulo, ele vendia esfirra aqui na Central do Rio, e ele está trabalhando como desenvolvedor full stack numa empresa de São Paulo super parceira nossa, e que é a Tecnologia Única. E aí eles têm um produto digital que eles comercializavam aqui no Brasil, e aí o Khaled pegou e traduziu tudo para o árabe. Tipo, pegou do nada, traduziu o produto todo para o árabe. E aí os gerentes, né, os gestores dele pensaram, poxa, por que a gente não tenta comercializar para o mercado árabe, já que está tudo em árabe? E foi isso que eles fizeram e deu certo. E abriu o mercado para mais de 20 países, um produto digital, um software deles. E isso representa um aumento absurdo no faturamento da empresa. Então, isso a gente fica muito feliz, né? É dois exemplos que a gente fica bastante satisfeito de ver como que é importante a diversidade a diversidade étnica, né, dentro das empresas. É uma coisa que traz, de fato, muitos benefícios. E aí tá aí o Khaled, grande Khaled. E aí a gente quer desmistificar um pouco, bastante, esse imaginário da pessoa refugiada que se tem, assim, de grande parte do que é visto na mídia, né? Assim, eu nem culpo a mídia, mas porque é o que tem se falado, né? Sobre, poxa, são pessoas que estão vindo, que passam por diversas dificuldades para chegar aqui no Brasil. Só que entende-se que são pessoas que não têm estudo, que, enfim, não passaram por faculdade, e, enfim, que vão trabalhar em subempregos. E não, sabe? É um trabalho que a gente vem fazendo também de reeducação da mentalidade, né, dos gestores das empresas, de pensar que as pessoas refugiadas são muito bem qualificadas e elas podem, como é que eu posso dizer? Elas têm muito a agregar no nosso mercado e na nossa economia, sabe? E aí eu trago alguns dados, né, que são da TOT, esses dados são de alunos da gente, 45% fizeram graduação, 28% fizeram pós-graduação, 63% são pessoas trilíngues e todos os nossos alunos falam português. Tá aí a nossa parceria com a Caritas, inclusive. A gente divulga os nossos cursos na Caritas, que é uma instituição que trabalha com refugiados há mais de 25 anos aqui no Brasil. Enfim, é da Igreja Católica, é super responsável com o trabalho que eles fazem. E eles promovem cursos de português. E, então, a nossa parceria com eles é exatamente para a gente conseguir sempre... Eles não só promovem cursos de português, eles fazem várias outras coisas, mas essa é uma das ações deles. E a gente entra ali numa segunda fase, né? Eles trabalham muito na fase de
a primeira etapa do refúgio, que é a etapa de acolhimento. A gente trabalha mais na inserção laboral, que é uma segunda etapa para essa pessoa viver de maneira digna. Então, enfim, todos os nossos alunos falam português e uma segunda ou terceira língua, no caso, a língua de origem, né, deles. 36% já vieram da área de tecnologia, que é aquele público do curso Pro, né, que eu falei, e 21% são da área de ciências exatas, e aí tem várias pessoas que são da área de saúde, humanas, enfim, dentre outros. Bruna, me Oi. perdoa, você falou que todos falam português, mas isso é um pré-requisito para ser atendido pelo TOT? É, Ah, tá. é um Então, quem não fala pré-requisito. português, por isso que tem que passar antes pela Caritas, Sim, não só por pela exemplo. Caritas, né? Tem outros órgãos também. Aqui no Rio, a própria UERJ estava com um projeto super bacana, que eu acho que é em parceria com a Caritas também, mas a UERJ também tinha aula, enfim. Sei que a própria PUC, eu acho que vocês. Eu lembro que eu conversei com o coordenador da cátedra, Sérgio Vieira de Mello, né? Sei que não tem um trabalho de educação de português, mas na própria PUC tem um trabalho bem legal de interdisciplinaridade ali de matérias para passar sobre a causa dos refugiados para os alunos. Então, enfim, é uma coisa bacana as pessoas saberem o que é refúgio e, né, entenderem a importância de se ajudar essas pessoas. Então, sim, respondendo a sua pergunta, todas as pessoas precisam ter um nível, não precisa ser fluente em português, mas é importante que elas tenham a compreensão, no mínimo, intermediária, porque todas as aulas são ministradas em português. Então, se essas pessoas não entenderem... E a programação é uma nova linguagem, né? Então, assim, se não entender a linguagem, o idioma que é dado à aula, fica um pouco difícil. E aí, os serviços que a gente presta, né? A gente tem 2 tipos principais de clientes, então a gente tem organizações internacionais, que podem ser ONGs também do Brasil, não necessariamente só internacionais, mas que é o nosso serviço de formação de pessoas refugiadas. Então, a gente forma pessoas refugiadas, o nosso curso, e isso é um serviço que a gente presta para outras organizações que já trabalham com a causa dos refugiados, como, por exemplo, ou migrantes, como, por exemplo, a Visão Mundial, que é uma ONG que trabalha principalmente com jovens e crianças, mas eles são nossos clientes, né, desse serviço, e a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, que é uma agência da ONU para migração, eles também são nossos clientes, e isso é super bacana porque faz parte do planejamento estratégico dessas organizações já ter um número de pessoas formadas. E quando a gente presta esse serviço, eles estão contratando, formadas não, perdão, ajudadas de forma geral, né? E contratadas. Então, a partir do momento que a gente está sendo contratado para auxiliar essas organizações a baterem suas metas de pessoas refugiadas auxiliadas e empregadas. Então, isso é uma coisa bem bacana que a gente tem feito de maneira bem recente, mas tem sido bem legal. Outros 2 serviços que a gente tem, que é voltado mais para as empresas, que são formas de contratação. Então, nosso grande objetivo é que as pessoas sejam contratadas, né? E por que a gente presta serviço para as empresas e para OIs ou para ONGs e não para eles, né? Quer dizer, para eles a gente presta o serviço, né, de formação, eles são nossos maiores clientes, mas eles não pagam por isso. Então, é até uma coisa que eu vou falar mais na frente sobre a questão do negócio social e a diferença entre o seu cliente e o usuário do seu serviço. Porque, no caso, as pessoas refugiadas são os usuários do nosso serviço, mas não pagam a conta, sabe? E nem é o nosso objetivo que essas pessoas paguem, porque primeiro a gente sabe que, cara, essas pessoas precisam pagar o aluguel, precisam botar comida na mesa. Então, assim, o curso de programação não vai ser prioridade quando você não tem o básico, sabe? E segundo, porque não faz sentido para a gente. A gente entende que as empresas... Foi mais custoso optar por esse caminho, porque, enfim, trabalhar com o B2B, né, o business to business, né, que é prestar um serviço para um outro negócio, é mais árduo, assim, é bem complicado. Mas tem dado super certo e as empresas estão com uma aderência boa para a contratação de pessoas refugiadas
Então, isso é uma coisa que a gente fica muito satisfeito e quer cada vez mais, né, continuar aí levando essas pessoas para o mercado. Então, a gente cobra pela contratação de todas as pessoas e esse valor é reinvestido para as próximas turmas, né? E assim a roda vai girando. A gente também tem outro serviço de turma personalizada, em que as empresas que têm alta demanda e linguagens bem complexas, assim, difíceis de achar no mercado, elas contratam a gente para desenhar um curso que vai formar profissionais especificamente para as demandas delas. Então, a gente fechou um curso nesse ano, que ele durou 6 meses e ele formou 10 pessoas refugiadas. Dessas 10, 6 foram contratadas pela empresa e foram formadas especificamente para as necessidades dessa empresa. A gente desenhou o curso junto com a empresa. E é isso, são as nossas 3 formas, né, de fazer aí a coisa acontecer. E aí, falando de onde que a gente surgiu, né? Eu não faço isso tudo sozinha. Essa é a equipe fundadora da TOT. Todos nós nos formamos juntos na universidade, né, no Cefet, e a gente é cada um de uma área, assim. Eu sou da área da humanas, sou a única ali, né, das humanas, dos RIs da vida. A gente tem engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro ambiental, administradora e o Lucas, que, enfim, depois eu vou mostrar a foto com o nome para vocês saberem quem é, mas é a única pessoa de óculos na foto. Ele é, de fato, o programador, né, da equipe, o famoso CTO, né? É ele. E aí, falando rapidamente da nossa trajetória, não sei como é que eu tô de tempo, acho que eu tô ok, né? Tá bem, Bruna, tá? Você fala muito bem. Ah, Isso é uma característica das humanas, né? não vou negar, não vou negar, mas obrigada. Então, falando sobre a nossa trajetória, né? Porque eu falei isso, a gente eu não faço isso tudo sozinha, tem uma equipe que, assim, a gente construiu tudo junto. E a gente nasceu em 2016, em outubro de 2016. Como a Ruth falou no início, né? Eu passei pela Enactus, que foi assim um grande marco na minha vida, que mudou completamente. Eu queria ser diplomata, estava com outra cabeça, focadíssima ali. Aí eu entrei na Enactus e falei, gente, para tudo, eu quero construir soluções e, enfim, ir Perdão, para um outro Bruna, o caminho. pessoal não está sabendo o que é Nactus. Tá, beleza, vou explicar. A Enactus é uma organização, é uma extensão universitária presente no mundo todo, então ela é internacional, ela está presente, na época que eu fazia, eram 36 países, provavelmente esse número já aumentou. E aí, 36 países, em mais de 120 universidades no Brasil, e o grande objetivo dos alunos que participam dessa extensão universitária é desenvolver soluções sociais, sempre focando em problemas sociais, utilizando ferramentas de negócio. Então, é como se você estivesse construindo um negócio, mas o objetivo é você construir um projeto social, que vai ter início, meio e fim, né? Como todo projeto tem um início, um meio e um fim. E aí começamos, né, em 2016, e aí tem vários temas que são trabalhados, né, na Enactus. A gente, nas várias Enactus que tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a Enactus UFRJ, tem a Enactus Unirio, tem a Enactus Cefet, pelo qual eu fiz parte, tem a Enactus, eu acho que tem da Veiga de Almeida, tem a Enactus Veiga de Almeida, e eu conheço essas 4 aqui do Rio. A gente tem alguns alunos do Enactus. O nosso curso, esse curso de extensão, tem parceria com o Enactus, com a Ange. Então, a gente tem um parceiro que é o Guto, né? O professor José Augusto, lá da Universidade Federal do Pará, que é um Enactus que ganha muitos prêmios internacionais, com várias tecnologias sociais lindas. Então, a gente fez parceria com eles. Tem alguns alunos aqui que são Enactus hoje, Bruno. Ah, legal, maravilha. Eu conheço o pessoal da UFPA, né? Eles são sensacionais, sensacionais mesmo. Me inspiro muito neles também. E aí, o objetivo é criar projetos de empreendedorismo social. E foi assim que a gente começou em 2016 e a gente optamos por trabalhar com a causa dos refugiados,
porque o Brasil ele estava batendo vários recordes, assim, e o mundo também. Naquela época eram 65 milhões pelo mundo, né? Hoje esse número já está em 71. Então, para vocês verem como é assim, exponencial esse crescimento. E bom, a gente fez assim, conhecimento profundo sobre a causa, né? Foi porque a gente passou muito tempo estudando antes de tomar assim, qualquer decisão de que seria essa solução, sabe? A gente já pensou em várias coisas. E aí, quando a gente diz estudando, é principalmente ouvindo as pessoas que sentem a dor, sabe? Porque, no caso, não somos nós, ninguém dessa equipe aqui, que eu mostrei para vocês, é migrante ou refugiado. Somos até, enfim, parentes, né, mas, assim, ninguém passou pelo processo de refúgio. Então, ouvir uma pessoa refugiada, enfim, entender os seus problemas, saber, assim, imprescindível. Foi imprescindível para a gente ser o que nós somos hoje, sabe? E é um grande aprendizado que eu levo para, enfim, para empreendedorismo social, né? Empreendedorismo como um todo, né? Para você criar uma solução que você quer atender a uma larga escala de clientes, você precisa, no mínimo, entender qual é a dor do seu cliente para criar uma solução que faça sentido. Mas quando é uma empresa de impacto social, eu acho que é mais profundo ainda, porque você não está só criando uma solução que vai satisfazer uma dor, uma necessidade. Você vai suprir algo essencial para aquela pessoa, sabe? Eu acho que é mais profundo. Você está falando sobre empregabilidade, você está falando sobre educação, você está falando sobre algo que essas pessoas, se elas não conseguirem, elas não vão ter dinheiro para morar, sabe? Então, é algo bem profundo e requer a escuta, né? Principalmente das pessoas que sentem a dor. Então, a gente testou várias áreas, como eu falei, e aí o foco em tecnologia, ele veio só um ano depois. Então, a gente ficou um ano aí, né, trabalhando, ouvindo, conhecendo comunidades de pessoas refugiadas. A comunidade que a gente, assim, foi a nossa primeiros parceiros, né, assim, foi a comunidade congolesa, que fica na central do Rio, né? Eles foram pessoas que acreditaram muito na gente quando a gente só tinha uma ideia louca. A gente ia lá para a central, fazia reunião toda semana com o líder dessa associação, que ele é congolês, e um monte de jovem de 20 e poucos anos falando: olha, a gente quer fazer um curso para a sua associação, a gente vai conseguir. E foi esse sim, lá atrás, né, que o Suka Kaluba, que é o presidente dessa associação, foi o sim que ele deu, que deu o start em tudo, sabe? Então, essa confiança, essa relação que a gente criou com eles foi imprescindível para a gente começar, né? E aí a gente fez E aí, como a gente era um projeto universitário, a gente não queria nem saber de salário, a gente só queria fazer e fazer acontecer. Então, a gente era totalmente voluntário. E aí fizemos um crowdfunding, que a gente fez de tudo para conseguir esse dinheiro, mas de tudo mesmo, assim, legal, tá? Claro. A gente deu aula na universidade, a gente alugou uma cozinha na Zona Sul para poder cozinhar e vender a comida. Assim, coisas que a gente dava aula de tudo dentro da universidade, dava aula de PowerPoint, dava aula de Excel, dava aula de oratória, dava aula de tudo que a gente podia inventar ali para arrecadar dinheiro para conseguir, né, bater a meta. E no final não batemos, sendo super sincera, a meta era de 30 mil, a gente arrecadou 15 mil, mas foi suficiente e a gente conseguiu pegar a grana e foi suficiente para a gente poder bancar o próximo ano, que de fato seria 2018 e a nossa primeira turma, né? E aí chegou 2018. Essa parceria com a Mastertech foi super bacana também. A Mastertech é um curso de programação super renomado, da Camila Schutt. Ela é uma das fundadoras e CEO, e ela é muito ativista, né, na causa das mulheres na tecnologia e tal. E aí a gente mandou um e-mail, ela nem sabia quem era a gente mandou um e-mail mesmo para eles. E aí ela respondeu falando que queria conhecer a gente, convidou a gente para São Paulo, a gente passou um final de semana lá, enfim, toda aquela coisa. E isso também foi uma coisa que motivou muito a gente a dar esse start, né?
E aí, a gente teve a nossa primeira turma, que foi um caos, sim, foi um caos total. Só para vocês terem noção, 14 pessoas entraram e 4 se formaram. Então, assim, algo de errado aconteceu, né? Mas isso também é uma coisa que eu queria, tipo, trazer, assim. O erro, ele é muito importante, né, quando você está empreendendo, porque o erro, ele vira aprendizado, e o aprendizado, você vai ganhando experiência, e a questão é você não errar de novo, assim. Se errou uma vez, está tudo bem, só não repete o erro, que aí, né, vira, enfim, não é legal. Mas se aprendeu, muda e melhora, e foi isso que a gente foi fazendo. Coisas que a gente errou foi principalmente o processo seletivo, por isso que hoje a gente faz um processo seletivo bem rigoroso, porque como o curso é gratuito, é muito fácil das pessoas saírem do meio do curso. E foi isso que foi acontecendo. As pessoas foram saindo e a gente não entendia o porquê. E a gente ficava, meu Deus, o que está acontecendo? O curso está ruim. Mas não era isso, era só porque as pessoas não era o objetivo delas, sabe? A programação não era muito match. E, enfim, isso já está. A nossa taxa de desistência, assim, diminuiu drasticamente. Hoje a gente tem aí 90% sempre formado e é isso. Beleza, a gente foi case da Laje. A Laje, ela é uma... É a escola de uma plataforma de branding. Então, a agência Ana Couto é uma agência de branding que está aí no Brasil todo. E aí eles fazem marketing digital, eles fazem branding de marcas e tal. E aí a Laje é como se fosse a escola onde eles vendem os cursos da metodologia da Ana Couto. E aí a nossa identidade visual, assim, o nosso nome foi criado lá. Tudo assim da TOT, não tudo, né? Mas enfim, a ideia surgiu lá dentro, porque eles têm os cursos deles têm projetos aplicados. Então eles chamam, né, ONGs ou negócios sociais para desenvolver a sua marca lá dentro como case para os próprios alunos trabalharem em cima. E aí, enfim, foi isso que aconteceu. Trabalharam em cima da marca da TOT e deu certo. E a gente foi desenvolvendo e melhorando a cada vez, e a gente está aí com a TOT. E o nome Tote significa um deus egípcio, o criador dos hieróglifos. Então, ele é o deus do conhecimento, da sabedoria. E como ele é criador dos hieróglifos, a gente faz alusão aos códigos de programação. Então, nem sempre as pessoas, tipo, o que é TOT? Por que é TOT? Mas é por isso, é mais pelo conhecimento, pela programação e, enfim, pela sabedoria, né, que a gente está promovendo. E aí a gente teve 4 pessoas formadas, e aí passando para o próximo ano passado, né? A gente foi o início da TOT como startup, de fato, como negócio social. O que aconteceu? A gente estava próximo de se formar, né? Tem pessoas na TOT ainda que estão no processo de se formar. E a gente foi sentindo que, tipo, eu preciso estagiar, mas eu não quero estagiar, tipo, eu quero continuar trabalhando na TOT, tipo, o projeto, ele já está há um tempo aí, a gente começou em 2016, já era 2019, tipo, sabe, eu não quero me desvincular dessa coisa que a gente começou a fazer junto e deu super certo e a gente vê futuro nisso. E aí a gente se desvinculou da Enactus e criamos um CNPJ e começamos a empreender. E foi em 2019 quando a gente começou a pensar em modelo de negócio, porque se a gente ia empreender, a gente precisava receber, né? Porque o boleto chega. Então, a gente começou a desenvolver o modelo de negócio e a pensar para quem que vai pagar o curso? Ah, não vai ser o refugiado, vamos para a empresa, enfim, tudo aquilo que eu contei para vocês foi nascendo aí, ano passado. E é isso, a gente fez uma parceria com a WeWork, que a gente conseguiu um contrato de 1 ano, assim, super no amor com eles, porque eles têm um programa para pessoas refugiadas que ele é global, então eles apoiaram a gente concedendo o espaço e a gente fez as nossas aulas ano passado lá, a gente fazia nossas reuniões lá, então foi uma coisa que deu super certo e foi, assim, né, uma coisa muito boa, somos muito gratos ao WeWork por isso. A gente participou de festival, participamos de, enfim, várias coisas, a gente ia colocando a cara em tudo. E aí a gente fez a nossa segunda turma, e aí a gente teve 0 de desistência dessa vez. A gente começou com 8, terminamos com 8. Todos foram contratados.
a gente conseguiu promover, na época, né, 155% de aumento de renda para eles. A gente foi acelerado pela fábrica de startups, que foi uma aceleração que a gente passou também, que tivemos bastante aprendizado. E aí chegou esse ano e a gente teve 1 milhão de desafios, né? Tipo, pandemia, tudo. Eu não sei por que não carregou, mas a expansão foi para 3 locais. A gente expandiu para São Paulo, Amazonas e Roraima. Então, não está escrito Roraima aí, mas não sei por que, eu devo ter esquecido. Mas São Paulo, Amazonas e Roraima. Então, hoje a gente trabalha em 4 estados, principalmente pela metodologia digital que a gente desenvolveu, né? Então, a gente hoje é uma plataforma digital, né? Então, a gente fez 4 turmas esse ano, então foi outro desafio, assim, porque a gente sempre fazia uma turma, e aí a gente fez 4, e os alunos estão se formando, e a gente vai fechar o ano aí com 65 pessoas formadas, que é um salto aí pra gente. E a gente foi chancelado por duas agências da ONU. Então, isso foi uma coisa super feliz também. A gente foi chancelado pelo Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e também pela OIM, né, que é a Organização Internacional para a Migração, que é nosso cliente também. Então, a gente tem aí o respaldo do trabalho, do nosso trabalho por eles. Isso é bem bacana, porque, enfim, são pessoas que são referências, né, na área que a gente atua, acreditando no nosso trabalho e confiando. Então, isso é legal. Bruna, me desculpe. Vamos pensar em fechando assim 5 minutos, você acha que consegue? Porque aí o pessoal está querendo fazer pergunta, né? Que eu que estou me metendo aqui intervindo, mas eles estão querendo também. Não, pode deixar, eu tô no final. E aí, sim, na nossa trajetória, essa é a nossa primeira turma, as 4 pessoas que se formaram aí, bonitas, são essas 4 pessoas, todos da comunidade congolesa, aqui do Rio de Janeiro. A gente fez um eventaço de formatura e tal, enfim, lá na WeWork também, isso foi legal. Enfim, né, a gente vai fechar aí o ano com 77 pessoas formadas ao todo. A nossa taxa de empregabilidade, ela está em 74% hoje, então é a conversão de pessoas que entram e pessoas que se empregam, não só pessoas que fecham o curso. O nosso aumento médio é de 182%. 72% dos nossos profissionais que são contratados, né, dos profissionais contratados, antes estavam desempregados. Então, isso é uma coisa também que ajuda na redução de desigualdades, né? 44% dos nossos alunos são negros. Temos, assim, 80% ou mais de pessoas não brancas, né? Mas pessoas negras, efetivamente, são 44%, e 44% também são mulheres. Então, é um desafio bem grande ter mulheres, mas a gente faz um processo seletivo separado para a gente conseguir sempre ter, no mínimo, 50% de mulheres nos cursos, porque a gente quer que tenha mais mulheres refugiadas na tecnologia também, porque elas passam por diversos desafios como mulher negra refugiada. Então, assim, a gente faz questão de ter 50% de mulher. A chancela das 2 agências que eu falei, a gente está em 4 estados, temos apoiadores institucionais como a própria OIM. Essa é a nossa equipe hoje, então a gente é dividido em algumas áreas, né? E essas são as pessoas responsáveis. Hoje temos 10 pessoas na equipe e são as pessoas responsáveis por fazer a TOT acontecer. A nossa expansão, então, sim, só para falar um pouquinho de maneira mais visual, né, como que a gente foi expandindo e o que a gente pretende para o próximo ano. A gente planeja ter 7 turmas no ano que vem e 30 pessoas em cada turma, totalizando 210 formados. E a gente tem conversado com uma embaixada, né, em outro país para a gente poder fazer a internacionalização da TOT. E isso vai ser uma coisa que, enfim, a gente está bastante confiante. E a gente quer ter mais programas de formação também, né? Então, enfim, para a gente é importante. Hoje a gente é muito focado em desenvolvimento full stack, porque foi uma dor que a gente viu do mercado, né? Uma necessidade do mercado, mas a gente quer formar em várias outras áreas. Então, design, enfim, outras áreas do mundo da tecnologia.
E aí, aprendizados que eu fiquei pensando aqui para trazer para vocês, tem vários, mas eu quis trazer os 4 mais importantes, assim, que eu percebi, né? Eu fiquei refletindo durante a trajetória da Toti, que foram essenciais e que são ainda, né? Porque, enfim, estou aprendendo muito, que são essenciais para empreender quando se fala de negócio social. O primeiro eu já falei, né, na apresentação, que é criar a solução junto com quem sente a dor, principalmente caso você não sinta essa dor. Então, ouça, pergunte, escute mais, né, a pessoa que realmente sente a dor, que a solução vai estar na fala dessa pessoa, provavelmente. Tomar decisões com base no impacto social, que a gente chama, é um dos valores da TOT, Impact Driven. Então, assim, tudo é orientado ao impacto, sabe? Então, se a gente fecha ou não uma parceria com uma empresa, vai ser orientada na responsabilidade social dessa empresa, sabe? Vai ser orientada no impacto que isso pode gerar para os nossos alunos. Então, a gente diz que os nossos alunos estão em primeiro lugar e, enfim, o nosso impacto social é o que vai orientar as nossas decisões. Ser humilde e aberta para quem quer te ajudar na trajetória. Então, a gente, enfim, sobre parcerias, né, mesmo, sobre você ser humilde, sobre você falar a sua história de coração, você falar verdadeiramente o que você quer atingir, o que você quer fazer. Isso é uma coisa super importante quando você está empreendendo, você vai precisar muito da ajuda do outro, então é um super aprendizado que eu tive, que ainda tenho, enfim, de ser humilde. Testar, errar e melhorar, né? E fazer isso o mais rápido que puder. Então, se você tem uma solução, se você enxerga um problema e pensou uma solução, cara, pensa a forma mais prática e menos custosa que você pode fazer isso rodar, sabe? Só para você ver como que o público reage a isso. Então, e eu vejo muito isso nessa primeira turma que eu contei para vocês. A gente fez de tudo para conseguir uma grana para a gente testar logo, porque a gente pensou na solução, então vamos testar logo para ver o que vai dar isso daí e depois a gente vai melhorando ao longo do caminho. Aí são algumas organizações que apoiam e que contratam nossos alunos, né? Então, a gente tem organizações super importantes na nossa trajetória e que confiam aí no nosso trabalho. E é isso, gente. Falei bastante, né? Acho que estou há 1h30 falando, mas é isso, 1 hora, né, mais ou menos. Já está 1 hora. Vamos agora aproveitar essa meia horinha a mais aí. A Beatriz, a professora Beatriz, professora do Departamento de Economia e também coordenadora aqui desse curso com a gente, vai organizar as perguntas. E aí eu sugeri de 3 em 3, né, para a gente aproveitar ao máximo aqui. Vamos ver se dá. Beatriz, a mediação é sua, querida. Obrigada, Bruna, arrasou. Tão novinha, né? Tão madura e tão novinha. Muito obrigada, Ruth. Bruna, parabéns. Pela Toti, pela história, que trabalho incrível. E para os alunos do curso, de fato, vou puxar essa excelente explicação da Bruna sobre falando das dores do mercado, falando de ouvir, falando das oportunidades, dos desafios, que tem muito a ver, não como um super caso de destaque, também com o novo módulo dessa semana. Meu trabalho é mediar as perguntas, então vamos lá. Antes de 3 em 3, vou convidar Henrique Drummond de Insolar, que ele tem uma pergunta para você, como nosso convidado especial, super em honor. Henrique, se você quiser, abre o microfone, senão eu leio a pergunta por você. Opa, obrigado, professora Beatriz, pelo prestígio de poder fazer a pergunta. Eu já tinha me contentado aqui com a minha manifestação textual. Em primeiro lugar, parabéns, Bruna, aí pela iniciativa, super legal. Eu conheci pessoalmente algumas iniciativas com refugiados, mas não nessa área de tecnologia, mas na parte de moda, né? Tem algumas iniciativas legais. Que bom que vocês tenham boa parceria com a Caritas, né? A minha dúvida é com relação, você mencionou um diferencial interessante dos refugiados, né, na questão tecnológica, que é o domínio de línguas, múltiplas línguas e línguas diferentes daquele país onde eles estão, né, onde elas estão. A minha dúvida é como que funciona na eventualidade desse refugiado, dessa refugiada voltar para o seu país de origem ou ir para algum outro país, se esse conhecimento que ela ou ele adquiriram pode ser aproveitado, né, no país de origem, e se eventualmente, se tratando de tecnologia, inovação, se dá para trabalhar remotamente, seja de casa ou de outro país.
como é que é essa flexibilidade, né? Não sei como é que existem tratados internacionais que permitem você ser remunerado por um trabalho em outro país, porque hoje em dia é tudo tão descentralizado, né, globalmente. Sim. Me estendi um pouquinho, professora, me desculpe. Não, sem problemas. Obrigada. Eu posso responder ou vão fazer mais perguntas? Posso? Tá. Responde. Bruna, você pode só descompartilhar, por gentileza? Aí fica melhor aqui na gravação. Se você quiser depois compartilhar de novo, pode. Não, tá tranquilo. Se você não for usar, fica melhor. Foi? Foi. Tá. Tô aprendendo ainda a mexer nesse Zoom aqui. Não, maravilha. Obrigada, Henrique, pela sua pergunta. É interessante o que você falou. Atualmente, os nossos alunos têm o objetivo de ficarem. Então, assim, a gente nunca viveu uma experiência da pessoa voltar para o seu país de origem. Na verdade, a gente já viveu, sim, uma aluna, uma única aluna. Ela não voltou para o seu país de origem, mas ela foi para os Estados Unidos. Nossa, é uma única aluna, a da foto que eu mostrei, a única mulher que se formou em 2018, ela, dos nossos 4 alunos, né? Ela voltou, e olha que interessante, ela está conseguindo utilizar os conhecimentos trabalhando na área de informática de uma empresa. Então, isso é uma coisa, assim, super bacana, não sei nem como é que eu não lembrei isso de cara, mas ela foi o único exemplo de pessoa que migrou para um outro país depois da TOT. Mas, assim, a maioria, de fato, quer ficar no Brasil, quer fixar no Brasil. E sobre trabalhar remoto, é possível, acho que vai muito mais da empresa, assim, mas é possível. A gente tem um professor da TOT, ele trabalha para a Austrália, então ele trabalha para uma empresa da Austrália, então é super viável trabalhar, né, para uma outra empresa que está estabelecida num outro país. Mas se a gente viver assim, né, pensando no caso, a gente viver uma situação dessa, a gente vai procurar manter uma relação ali com a empresa, mesmo ela sendo internacional. Isso só não acontece com a aluna de 2018, vou falar rapidinho, porque ela sumiu, assim, durante um tempo. A gente entrava em contato e ela não falava, tipo, ela sumiu durante um tempo e a gente ficou super preocupado, e aí depois ela mandou notícias falando que estava lá nos Estados Unidos e que estava num processo conturbado de ida, mas estava trabalhando e estava usando os conhecimentos da TOT, então a gente ficou super feliz. Respondi sua pergunta? Oi, Bruna, super respondido aí, obrigado. Achei interessante, sem monopolizar o tempo das perguntas, porque existe um paralelo também com essa população em situação de rua, né? Que a gente fez um projeto em São Paulo pela Insolar Cidades e tinha muitas pessoas que a gente estava qualificando que queriam voltar para seus estados de origem, né? Onde aquela qualificação poderia ser útil, né? Achei interessante o paralelo, apesar do, no seu caso, ser uma esfera global. Mas muito legal, obrigado pela resposta. Obrigado, professor, novamente. Muito obrigada. Vou puxar, antes de deixar para o William abrir o microfone, temos 20 minutos, temos compromisso de tentar fechar 8 horas e temos a beça de perguntas. Mas, pegando carona com o que Henrique falou, Matheus Pedrosa perguntou, todo mundo parabeniza pela apresentação, perguntou, após a contratação da TOT, a TOT acompanha o desempenho e progresso dos alunos nas empresas ao longo do tempo? Sim, a gente faz uma conversa que inicialmente ela é trimestral, até bater ali 1 ano de empresa, e a gente vai conversando com o gestor e com o aluno. A nossa comunicação com o aluno, ela acaba sendo mais recorrente devido à comunidade de ex-alunos que a gente tem, então a gente faz eventos, então as pessoas sempre estão em contato ali com a gente. Mas ainda assim, as pessoas que eventualmente não participam frequentemente desses eventos e dessa comunidade, a gente também mantém contato. Então, sim, a gente acompanha. E para as empresas contratantes, tendo algum problema, durante os 3 primeiros meses, a gente também ocasionalmente, né, faz ali a mudança, caso não tenha um match de perfil, né, a gente pode modificar esse profissional, então colocar uma outra pessoa, recolocar essa que saiu para uma outra empresa. Muito obrigada
pela resposta. Uma pergunta, o seu contato, porque tem muitos parabéns, disponibilizará, ou a Ruth tem a apresentação para disponibilizar, o seu contato, Bruna, porque tem quem quer falar com você de parcerias, de projetos, de futuro. Então, o seu contato no chat ou na apresentação está o contato da Bruna? Tá na apresentação, vou mandar... Ai, desculpa. Não. Vou mandar para a Ruth e vou botar aqui no chat também. Ótimo. William Sabe, você tinha perguntas? Quer abrir o microfone para fazer? E temos muitas perguntas. Vamos tentar agilizar. Vou fazer só uma. Boa noite, parabéns, Bruna. Eu queria saber se vocês hoje já atuam como um centro de recrutamento, treinamento e seleção de refugiados para empresas. Eu digo isso que tem hoje no Rio de Janeiro alguns negócios sociais que já funcionam quase que como um RH de algumas empresas para a seleção de jovem aprendiz. Vocês fazem esse tipo de trabalho com empresas para refugiados? Sim, é o nosso grande, assim, a gente trabalha com a atração, com a seleção, com a contratação, com acompanhamento. Então, para as empresas, a gente é um grande RHzão de diversidade, né? A gente já, inclusive, trabalhou com a jovem aprendiz, não é a maioria, mas a gente já colocou alunos, né, em vagas, conectou com vagas de jovem aprendiz. Se não me engano, foi uma pessoa só que viveu isso, mas sim. Tá. Obrigada, William, obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Muito obrigada, Bruna. Isabela Silva, você gostaria de abrir o microfone e fazer a pergunta para a Bruna? Dizer de onde fala, né? Porque é sempre bom saber, Brasil afora, onde a gente está chegando. Oi, Bruna. Eu estou falando aqui do Rio mesmo, eu sou aluna do curso e eu fiquei interessada em saber um pouco mais sobre o que você falou sobre o processo seletivo para escolher os alunos para o curso. Porque eu sou professora de curso voluntária, professora voluntária de curso pré-vestibular comunitário, e a gente tem vagas limitadas, né? E muita gente precisando, e é muito difícil fazer um processo seletivo nessas condições, porque muitas vezes as pessoas que têm melhor capacidade de conseguir uma nota melhor na prova, ou ter um currículo melhor, são as pessoas que são menos vulneráveis. As pessoas mais vulneráveis acabam ficando para trás. Então, eu queria saber como é que vocês fazem para evitar viés e evitar também injustiças, né, na hora de selecionar os alunos. E maravilhosa sua apresentação, iniciativa linda de vocês. Quero parabenizar aqui, que eu estou de boca aberta aqui, real. Parabéns. Obrigada, Isabela. Obrigada a todo mundo. Estava lendo aqui as mensagens também. Obrigada pelo carinho, pessoal. Bem bacana mesmo. Sobre o processo seletivo, como eu te falei, né, assim, como eu falei para vocês, foi o nosso maior erro na primeira turma. Então, assim, foi isso que a gente vem aprendendo muito e melhorando ao longo do tempo. Hoje, de cara, eu logo te respondo que a entrevista é o melhor momento, assim, para a gente conhecer as pessoas e fazer perguntas que a gente consiga, aos poucos, entender, né, a situação, o contexto social que essa pessoa vive. Mas a gente tem 4 passos no processo seletivo. Primeiro é a inscrição, que a gente vincula através das redes sociais, e a gente também faz um trabalho presencial, indo em organizações, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente nunca fez trabalho presencial no Amazonas, nem em Roraima, por não termos equipe lá. A gente tem uma pessoa que está em São Paulo e o resto é todo mundo aqui do Rio. E aí, enfim, mas isso também ajuda bastante para a gente conseguir atingir pessoas que estejam em locais que efetivamente, enfim, não usem com frequência as redes sociais, e isso já pode qualificar uma certa vulnerabilidade ali, por essa pessoa não conseguir ter acesso às redes sociais. Então, panfletos, ir em associações, entregar, né, a inscrição ali, isso é importante, mas requer um trabalho a mais também, porque a gente meio que deixa a lista ali, depois a gente pega e a gente faz a inscrição manualmente, então isso já é um outro trabalho no momento de divulgação. Mas vale a pena.
Aí depois a gente passa direto para uma etapa de preparação. O que é isso? A gente trabalha, ao invés de, assim, a gente quer entender o nível das pessoas na área de programação, saber se essa pessoa tem alguma noção, se, enfim, já fez alguma coisa ali relacionado. E aí a gente envia uma semana de preparação para essas pessoas. E aí a gente faz todo o mapeamento de quantas pessoas, né? Antes, a gente faz um levantamento de quantas pessoas têm acesso ao computador, quem não tem. Isso é uma coisa bem complexa, mas a gente passa essa semana de preparação, que essa pessoa vai assistir a vídeos. Felizmente, só falando sobre a questão do computador, felizmente, nos nossos últimos processos seletivos, 90% das pessoas tinham acesso a computador e internet. Então, isso é uma coisa bem feliz, assim. E as que não tinham, estavam em abrigos, enfim, estavam em locais que permitiam que ela fizesse o processo seletivo no computador. Então, só para explicar essa questão do computador durante o processo de seleção. Mas, enfim, nessa etapa de preparação, a gente dá alguns conteúdos bem iniciais, que é a introdução à tecnologia e lógica de programação, e essa pessoa vai assistir essas aulas e fazer alguns testes que são bem básicos, só para a gente entender o quanto que essa pessoa captou do conhecimento e o quanto que ela já sabia, para a gente conseguir nivelar as pessoas inscritas. Então, esse é o segundo processo, que é a etapa de preparação. Depois, a gente vai para a entrevista. Então, quem passou da etapa de preparação vai para a entrevista. E esse filtro a gente faz dependendo do nível da turma. Então, se a gente quer uma turma mais iniciante, a gente vai filtrar as pessoas que tiveram rendimento ali médio nessa etapa de preparação. Isso é legal porque a gente consegue tornar mais mensurável, né? Quantificar mesmo a nota da galera. Passa para a etapa de entrevista, que é esse momento que eu te falei, que é o mais pessoal, que você vai conversar com a pessoa. Essa entrevista ela acontece tanto pessoalmente quanto digital, né? Agora, esse ano foi totalmente digital, devido à pandemia. Mas, enfim, a gente faz, e aí tá mais no roteiro da entrevista mesmo, sabe? E aí, depois de quem passou para da entrevista, a gente passa um formulário que ele pergunta sobre situação econômica mesmo. Então, a gente pergunta com quem essa pessoa mora. Isso a gente pergunta na entrevista. Então, a gente faz perguntas de uma forma, né, sem ser invasiva, para a gente entender qual é o contexto social dessa pessoa. Então, quantas pessoas moram na casa, quantos cômodos tem a casa, assim, só para a gente entender como é que é o aspecto dessa pessoa, entendeu? Social. Então, isso você já consegue pegar algumas informações aí. Pode ser que dê. E depois essa pessoa passa e entra no curso. Desculpa se eu me estendi aí na resposta, porque é difícil. O processo seletivo é uma coisa difícil e a gente aprendeu bastante. Então, me deixo disponível para conversar com você, Isabel, se você tiver mais alguma dúvida sobre isso. Obrigada, Bruna. Muito obrigada, Bruna. Vamos convidar a irmã Mabel Luna. Você quer abrir o microfone ou quer que lemos a pergunta para você? Posso ler, posso falar. Muito obrigada pela oportunidade, professora Ruth, pelo convite. E eu estou vendo muito lindo a apresentação, parabéns mais uma vez, Bruna. E eu estou querendo, assim, como eu estou no curso de captação de recursos, então estou puxando a sardinha mais para o lado interno da coisa, né? A gente está vendo a prática, o acontecimento, as aulas, a formação, mas eu queria ver o desafio que você enfrenta, se tem algum desafio, em captar recursos para manter esse belo trabalho, Bruna. Seria mais ou menos isso, né? Como você consegue manter parcerias, recursos, para manter o trabalho na sua forma hoje, né? Brilhante. Obrigada. Obrigada a você, irmã. Não é fácil, assim, a gente, muito no início, né, antes de tomar a decisão de ser um negócio social, a gente pensou muito sobre ser ONG, então teve esse impasse aí que a gente ficou pensando, e a gente optou por ser um negócio. Na ONG você também pode prestar serviços, mas pensando muito por esse lado de captação de recurso. E aí, enfim, é um pouco complexo, porque a gente
é negócio, mas também está tirando o CNPJ de ONG, e a gente vai trabalhar com os dois. É complicado, mas falando sobre captação de recurso, a gente faz um trabalho, principalmente eu e o meu sócio Caio, a gente faz um trabalho muito forte em inscrição de editais. Então, é um primeiro ponto que eu acho bem bacana e que assim, traz uma verba legal, dependendo do tipo de edital. Tem um site muito bacana, que é prosas.com.br, coloquei no chat. Ele está sempre, né, atualizando ali editais e tal, então isso é legal. Tem outros institutos também que divulgam editais. Então a gente participa muito disso e fica de olho assim, né, no que está acontecendo. E a gente também presta serviços. Então, isso é uma coisa que traz ali um fôlego financeiro, porque a gente cobra por essa intermediação da pessoa que a gente formou para a empresa que deseja contratar. Então, a empresa ela paga por cada pessoa contratada, que, enfim, né, que ela contrata. Então, essa é uma outra forma, né, de captação de recurso, que é através de serviços. A gente também já optou no início por crowdfunding, né, como eu falei, que é um financiamento coletivo. Então, a gente fez pela plataforma da Benfeitoria. Existem outras plataformas também, tem a Kikante, tem outras. A gente fez um financiamento coletivo online, que foi efetivo também, a gente conseguiu captar, né, como eu falei, R$15 mil. Foi super útil para a gente fazer uma das turmas. Então, financiamento coletivo, eventos também, é uma coisa que a gente já fez também. Prestação de serviço e editais. Então, são coisas que a gente viveu. Mas não é fácil, é um super desafio. Muito obrigada, viu? Gratidão. Muito obrigada pela sua pergunta. Vou ler perguntas, porque ainda faltam bastantes, e se dá para responder resumido, se não, tentamos. Luciana tem duas perguntas. Se a Tochi tem funcionários, por exemplo, professores, e se vocês têm uma ideia do tamanho do mercado no Brasil. Legal, boa pergunta. Sim, a gente tem funcionários. Não são bem funcionários, mas a gente tem uma equipe de professores, né? A nossa relação com eles eles são pessoas que trabalham em outras empresas. Então, essa equipe de professores, eles trabalham por microempreendedores, né? Com a gente. Então, eles são microempreendedores que prestam serviço para a TOT. A nossa relação é dessa forma. É uma coisa que até hoje tem feito sentido. E temos a equipe da TOT que tem 10 pessoas. E é isso, assim, não temos mais que 10, além da equipe de professores, né? E sobre a outra pergunta foi sobre o mercado. Se sabem, tem uma ideia do tamanho do mercado aqui no Brasil? Essa pergunta é muito boa. A gente tem uma ideia do tamanho de mercado de contratação de desenvolvedores, que é um mercado que ele movimenta, assim, eu não vou lembrar de cabeça quantos milhões de reais, mas é um mercado muito... Existem muitas empresas que também estão trabalhando na contratação de pessoas, desenvolvedores, não nichado no refúgio, sabe? É um mercado bem amplo, principalmente devido a essa demanda, né? E a nossa estratégia é sempre a diferenciação do mercado através, principalmente, da diversidade e da qualidade dos desenvolvedores. Então, muito obrigada, Bruna. Luísa Rangel tem também duas perguntas. Qual é a importância das jornadas de aceleração no processo de amadurecimento do modelo de negócios da TOT? E a outra é como acontece a mensuração do impacto atualmente. Então, você mostrou já as slides, não sei se quer explicar mais um pouquinho. Deu para entender? Perfeito. Sim, com certeza. É super importante, assim, a aceleração é uma coisa que a gente... É uma outra coisa também, além dos editais, que a gente não para. E
É super importante porque, assim, existe uma aceleração para cada etapa do negócio que você está. Então, etapa no sentido de... Quando a gente estava lá na ideação, né, que é a primeira etapa do negócio, a gente participou do Shell Iniciativa Jovem. Então, foi super importante porque é uma aceleração muito para quem está no início, é para o empreendedor iniciante que está com uma ideia no papel e tal, e foi importante para a gente naquele momento. Hoje já não faria sentido, mas foi importante para aquele momento. Depois a gente passou pela fábrica de startups, que já estava ali no meio do caminho, que a gente tinha que validar mercado, que a gente estava desenvolvendo ali o modelo de negócio, e foi super assim, importante para aquele momento. E esse ano a gente passou por 3 acelerações, está sendo meio loucura isso, mas não sei se eu faria de novo 3 num ano só, mas está sendo super importante, porque cada uma ali ajudou de uma forma super especial. A primeira foi o Labora mais Sebrae, que foi onde, inclusive, eu conheci a Ruth, que foi muito importante para a expansão da TOT. A terceira, a segunda desse ano, foi o Inovativa de Impacto, que a gente também está passando por ele. E a terceira e última é o Startup Rio, que está sendo especificamente para a gente desenvolver a nossa plataforma. Então, assim, cada uma, o que eu digo de muito importante é consuma o edital. Assim, lê várias vezes, entende muito bem qual é o objetivo daquela aceleração, porque cada aceleração ela tem um objetivo específico. E o importante não é você sair se inscrevendo em várias acelerações que nem doido. É você entender o objetivo, o momento do teu negócio e o objetivo daquela aceleração. Porque tem muita aceleração que a gente leu e que, cara, não vai dar para escrever porque não é o momento, sabe? Então, sobre a aceleração, é muito isso, assim, entende o momento, lê bem o edital, que você vai encontrar uma para o momento do seu negócio. E sobre a mensuração do impacto. Mensuração de impacto. Foi uma coisa que a gente começou a fazer devido a uma aceleração que do Sebrae, Labora mais Sebrae, a gente teve uma mega aula, assim, pelo Pacto Global, né, uma coordenadora do Pacto Global, que é a agência da ONU que faz a intermediação ali da ODS com as empresas. E ela falou muito sobre como é importante você mensurar através das ODSs, enfim, que são os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU e tudo mais. E eu fiquei apaixonada, eu já sabia, né, tinha uma noção, mas eu nunca tinha parado para estudar a fundo. E eu adoro essas ferramentas aí de negócio, enfim. E aí eu fui estudar a fundo e desde o meio desse ano, a gente mensura o nosso impacto através das ODSs. Então, cada slidezinho ali tinha uma ODS, né, específica, e não é à toa, isso também está numa planilha da TOT. E a gente a cada ODS tem uma lista de indicadores e metas, né, que a gente vai mensurando ali quanto é que a gente está andando. E trimestralmente, a gente utiliza também o OKR, que é uma metodologia, né, de objetivos e resultados chaves, que aí é uma coisa mais global da TOT, e é a forma que a gente utiliza para estabelecer os objetivos, as metas a curto, médio e longo prazo. E a gente, trimestralmente, cada área da TOT vai se atualizando ali do que está acontecendo. Então, educação tem suas metas, enfim, todas as áreas da TOT têm. E é isso. Tentei ser rápido aí. Muito, muito obrigada. Vamos lá, tentamos fechar em 5 minutos. Tem ainda muitas perguntas. A Amanda Pereira tem 3 perguntas. Como é o processo de atração dos refugiados para o curso? Que você explicou a seleção, mas como vocês chegam até os refugiados? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se vocês fornecem uma certificação para os alunos. Se essa certificação é aceita no mercado. E a terceira, como é o trabalho de educação com as empresas para serem mais receptivos para esse público? Perfeita. Muito boas perguntas. Só minha memória não é muito boa, mas beleza. A primeira atração, na verdade. A gente tem parceria com várias organizações, então Caritas, Acnur, OIM, a própria Visão Mundial, tem várias outras organizações, menores até, que a gente faz parceria.
para a gente poder divulgar os nossos processos seletivos. E eles são, principalmente, vários grupos no Facebook. Grupos de Facebook também são muito efetivos. A gente divulga sempre que um processo seletivo abre. Inclusive, a gente vai abrir uma semana que vem. Então, se vocês conhecem pessoas refugiadas, migrantes e tal, compartilhem para essas pessoas, por favor. A segunda pergunta... A segunda pergunta é se fornecem uma certificação para os alunos. E se qual é a aceitação dessa certificação no mercado? Tá, e a terceira é sobre a educação do mercado, né? Beleza, certificação a gente fornece, é aceita, principalmente porque o mercado, ele não... Principalmente o mercado de tecnologia, ele é muito... não existe uma obrigatoriedade, claro que isso vai de empresa para empresa, né? Mas não existe uma obrigatoriedade de diploma universitário para você trabalhar na empresa. Então, diferente de outras áreas, né, que você precisa ali de ter um diploma, às vezes precisa de, enfim, de um OAB, de uma coisa assim, né? A tecnologia, a programação, ela não necessita. Claro que é importante que você saiba programar, que você seja um bom programador, mas... Enfim, não é um curso regulamentado, perfeito, exatamente isso. Que é até um impasse, né, na área e tal, existe gente que é a favor, tem gente que não é. Então, exatamente. E aí, é isso, não é um problema, é super tranquilo e a gente tem, sim, um certificado para os alunos. Sobre a educação do mercado, a gente faz, e é uma coisa, assim, que é um grande... Já foi um desafio maior, hoje a gente entende já na primeira reunião, assim, se a empresa, ela... tem uma boa intenção ali de contratar uma pessoa refugiada ou se não tem, né? Se a empresa quer contratar para, sei lá, pagar mais barato, por exemplo, a gente agradece e fecha ali a relação porque não está de acordo com o nosso propósito. Foi o que eu falei de decisões orientadas pelo impacto, sabe? Isso é super importante. Mas a gente para as empresas, principalmente que fecham, na verdade todas que contratam ou fecham aquela turma personalizada que eu falei, a gente tem uma cartilha que a gente desenvolveu junto com uma consultoria de diversidade, que é parceira nossa, a Mescla, que é uma cartilha que ela explica bastante dado, bastante coisa sobre causa dos refugiados, desafios, como inserir no mercado, enfim, é um passo a passo mesmo do que fazer, do que não fazer. Então, essa cartilha, ela entra como essa sensibilização, né, do mercado. E para as empresas que fecham turma personalizada, a gente promove palestras. Então, a todo momento, a gente está lá conversando com gestores, com as lideranças e tal. Então, essas são as formas de sensibilização de mercado. Super, super obrigada por todas essas explicações e esse tempo dividindo conosco para os alunos e para quem de fora está ouvindo. Essa oportunidade de poder ouvir de primeira mão de uma história tão inspiradora como é a Tochi no momento, é fantástica. Vou convidar para fazer a última pergunta e alguma mais aqui no chat, se tiver, e já fechamos. Não sei o nome, e vou convidar a abrir o microfone, porque vou ler a pergunta e vai ficar todo enrolado. Yara Senger? Olá, muito bom, obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta. Bruna, eu me sinto você em 2001, tá? Eu trabalhei muitos anos com treinamento, hoje trabalho com eventos e estou no coração do recrutamento de TI e eu achei o teu negócio fantástico, o propósito fantástico, acho que eu posso ajudar de algumas maneiras. Mas uma das coisas assim que me tirou até do mercado de treinamentos, depois de muitos anos, né, eu tive que optar, foi um livro que eu gosto muito, que é esse aqui que chama Platform Revolution, né, que fala muito de um modelo de negócios, que é o modelo de negócios de todas as empresas unicórnios e milionárias e todas as grandes. É o modelo da Amazon, é o modelo da Udemy, é o modelo de muitas empresas de treinamento, né? E eu vi os seus números e eu percebi que os números de vocês, mesmo em 22, eles são números que tornam o custo-benefício entre a produção e a operacionalização do treinamento per capita muito alto, né? Então, você começa a desenvolver, eu tenho milhares de páginas na Biblioteca Nacional e isso dura muito pouco, né? Ao mesmo tempo, esse modelo que você está fazendo, ele é um modelo que o mundo todo está fazendo, né? De bootcamp.
Só que você tem um apelo, você tem uma causa, você tem um conhecimento do mercado de refugiados e tudo mais. Então, eu queria saber se vocês já, nesses programas de aceleração, se vocês pararam para pensar na possibilidade de não ser responsável por treinamentos, ou seja, você não fazer a operacionalização, mas você fazer a conexão com uma das centenas de empresas que estão fazendo treinamento, que têm vagas ociosas nas mais diversas áreas e vão ficar trabalhando para dar manutenção, para melhorar a experiência, e vocês focarem mais especificamente na interação com o refugiado, no suporte, na mentoria, no coach para conseguir terminar o curso, mas se livrar desse peso muito grande que é desenvolver e operacionalizar o treinamento. Sim. Seu nome é Yara? Só para o... Yara, tá, beleza. Obrigada demais pela sua pergunta, Yara. O nosso modelo de negócio, ele é complexo. Ele é complexo, ele é árduo, não é fácil, e ele está em constante construção. Então, eu não digo não para nenhum tipo de oportunidade, sabe? Antes de refletir aquela coisa, né? Nenhuma ideia nasce pronta, né? Você precisa aceitá-la, respirar e amadurecer para depois você dizer sim ou não. Então, sobre isso que você falou, sim, já bateram muito em cima do nosso modelo de negócio, principalmente por esses números que você conversou, né, que você falou, sobre a gente ser uma plataforma, mas uma plataforma que não tem o objetivo de escalar mais 200 pessoas e não mais 2.000 ou 2 milhões de pessoas. Então, isso é um pouco assim, estranho para as pessoas que estão acostumadas, né, nesse contexto de unicórnio, de startups e tal. Isso é um ponto. Hoje, atualmente, a gente não faz... Assim, como é que eu posso dizer? Atualmente, a gente não testou ainda esse modelo de conexão em outros cursos, mas é uma coisa que a gente está verificando com 2 empresas. Então, 2 empresas que já oferecem cursos e a gente está verificando como que a gente pode auxiliar na seleção de pessoas para esse curso e indicar pessoas refugiadas e receber por isso. Então, é bem próximo do que você falou. É uma coisa que a gente ainda não testou, mas a gente vem estudando isso e seria super legal poder trocar com você. Eu li aqui o que você colocou no chat e me coloco assim, à disposição e com vontade também de trocar com você mais sobre isso. Então, não sei se eu respondi, se eu dei a volta, mas é isso. Respondeu muito, me desculpa, eu não estou criticando o modelo de negócios, tá? É só porque eu olho, eu acho que tem uma carga pesada ali e eu quero muito poder apoiar, divulgar a sua iniciativa, conectar com outras pessoas, então, só admiração, tá bom? Parabéns. Obrigada, eu sei que tem. Obrigada demais. Da nossa parte, acredito, eu li as perguntas, mas o que falta para ler são todos os parabéns, Bruna, e que inspiração, que especial pela trajetória. E aí tem muitas, acredito que todos os que participamos aqui estamos assim, uau, que como pessoa, como projeto, como impacto, muito, muito obrigada e parabéns da nossa parte. Druche, eu te devolvo a palavra, se convidamos se o Mari, o Érica, o Marcelo tem alguma mensagem para o grupo inteiro, para a turma. Dou a palavra para você, Ruche, e você faz o fechamento. Obrigada, Beatriz Canto. Sim, queria agradecer imensamente a Bruna Almeida, né, Bruna? Da TOT. Sua generosidade ter atendido ao nosso convite de estar aqui compartilhando essa experiência com a gente, esse público ampliado aqui do curso, e que muitas conexões vinguem também a partir daqui, que vocês cresçam, internacionalizem e ajudem mais e mais gente, Brasil afora, refugiados, imigrantes. Nós somos uma população mundial muitos problemas para resolver. E cada nicho de mercado é importante, cada pedacinho de mundo que a gente consegue mudar tem relevância e nos garante uma sociedade melhor. Obrigada, Bruna. Pessoal da turma do curso que puder ficar aqui, a gente vai dar algumas informações gerais sobre o curso, tá bom? Mas a turma toda está liberada, assim como a Bruna,
super empresária social aí que nos deu 1h30 do seu tempo hoje. Ah, obrigada, gente. Eu que agradeço, assim, foi um prazer conversar com vocês. Agradeço muito a forma que vocês me receberam, muito carinho, muita, enfim, verdade. Então, obrigada a todos. Eu coloquei o meu contato, então, quem quiser, vou colocar aí de novo, quem quiser pode me mandar mensagem, pode... Vou passar também a apresentação para a Ruth. Eu gostaria de divulgar o curso de vocês. Eu, assim, admito que eu não conhecia. Eu achei sensacional, porque eu costumo buscar bastante conteúdo sobre negócios de impacto social e encontro muita coisa estrangeira, assim, leio muita coisa de fora, mas a gente vejo pouca produção nacional. Então, eu achei muito sensacional vocês terem esse curso de extensão. Achei legal também os descontos ali para as pessoas, enfim, de Enactus, uma galera, isso é super importante para incentivar. E aí eu queria saber se a gente pode tirar uma foto e aí eu postaria sobre vocês no LinkedIn e tal, fazer uma divulgação e agradecer o convite. Bruna, enquanto o pessoal está se arrumando aí, passando perfume para ficar bonito na fita aí de vocês e abrindo vídeo para quem puder, não vai dar uma carinha só, porque geralmente tem mais gente, né? Não cabe um bloco só, mas a gente vai alternando. Mas eu faço um convite aberto aqui a algum membro da TOT fazer o curso ano que vem com bolsa 100%. Vai ser um prazer ter vocês a bordo. Está aqui feito o convite. Em fevereiro ou março a gente abre o próximo. A gente está na 4ª edição do curso. Super bem avaliado. Prazer aqui fazer essa troca. Vai ser um prazer, com certeza. Nossa, obrigada demais. Legal. Imagina, prazer nosso. Vamos fazer a foto? Como é que você quer fazer? Como é que é isso? E a gente vai colocar o seu PPT para a turma que é matriculada e no Facebook, onde está aqui ao vivo, a gente pode colocar o PPT lá também, que aí fica mais fácil para quem não é matriculado pegar, tá bom? Pode sim, então, gente, preparem-se. Eu vou tirar um print aqui da tela. Somos 2 2, páginas 3 de pessoas, mas tudo bem. Deixa eu só tirar aqui o comentário. Para de falar um pouquinho no chat, gente, para a gente não tirar a fotinha das pessoas. Não foi isso que eu quis dizer, tá, gente? Beleza, eu vou tirar, tá, pessoal? Sorrisão. Foi maravilha. Muito obrigada. Tá lindo. Pessoal, obrigada, parabéns. É muito legal, gosto muito de estudos sobre negócios sociais. É super importante a gente promover aí essa nova forma de empreender, né? Então, obrigada pelo tempo de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tudo bom? Quem é da turma, fique, que a gente vai dar uns avisos. Tudo bom, gente? Boa noite, Brasil. Boa noite.